Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Como agir uns com os outros? Essa é a questão que nós precisamos entender, como agimos uns com os outros na família de Deus. Qual é o nosso papel? Nós precisamos entender que é levar, conduzir uns aos outros à maturidade, ajudar uns aos outros nessa jornada, sermos realmente apoio. Lembrarmos sempre quem somos e ajudarmos uns aos outros nessa jornada para que possam crescer, amadurecer e revelar o Pai. Todo o nosso propósito de vida, Deus nos chamou e nos salvou, não foi simplesmente para sermos salvos, mas para entendermos o seu propósito, para entendermos a vocação da igreja e nós assim amadurecermos, crescermos e exercermos a função no corpo, conduzindo uns aos outros à maturidade e possamos assim, através da igreja, da família de Deus, revelar o reino e manifestar sua vontade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 5 e 6, Pedro, falando acerca da família, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Por que ele menciona este aspecto dos jovens? Por que ele menciona o aspecto da humildade? Por que ele fala acerca do soberbo? Nós precisamos entender que precisamos reconhecer e entender a palavra humildade, antes de mais nada. Humildade fala de um aspecto muito simples no reino de Deus. Não é de ser subserviente, mas de entendermos que dependemos inteiramente de Deus, que não tem em nós nada de bom, nada que possamos oferecer, mas que reconhecemos a nossa dependência completa de Deus, para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. E por que Pedro pede especificamente para os jovens se submeterem? Por um simples motivo. Primeiro, partindo da premissa que o mais velho ele seguiu o caminho de maturidade, ele amadureceu, cresceu, conheceu a vontade do Pai. Não se trata de uma questão de concordar ou não, mas de entender o exemplo e o modelo. No submeter está o ouvir, o entender, o repensar, o pensar acerca daquilo que está sendo falado. E nós, normalmente, quando somos mais jovens, tendemos a ser soberbos, orgulhosos. Mas quando compreendemos e amadurecemos, entendemos que não é bem assim as coisas. Que nós precisamos reconhecer que dependemos do Pai inteiramente, que dependemos dos seus processos, da sua maneira de agir. Precisamos amadurecer, precisamos conhecer o Pai, compreender a sua vontade e sermos oferta em favor dos outros, para que haja o crescimento, o amadurecimento, para que haja o revelar da vontade do Pai no mundo. De maneira que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente compreenda a vontade do Pai. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer e precisamos entender o querer do Pai para as nossas vidas, o propósito da igreja e assim sermos oferta, de maneira que a gente não faça o que nós queremos ou o que nós desejamos, mas aquilo que o Espírito determina na nossa submissão, de maneira que haja crescimento no corpo, que haja modelo, que haja exemplo para ser seguido. Precisamos, na realidade, assumir a nossa responsabilidade no corpo, entendermos que somos responsáveis pela vida uns dos outros, como a gente precisa agir uns com os outros, nos submetendo uns aos outros. Não se trata só do jovem, mas de todos, de entendermos que precisamos e temos que ser exemplo e modelo na vida uns dos outros e ajudar uns aos outros na jornada. Não se trata da nossa opinião, do nosso desejo, do nosso querer, mas de reconhecermos a maneira de Deus agir, o seu operar e a maneira dele nos conduzir à maturidade. Que a gente possa entender isso, compreender e nos submetermos à vontade do Pai
para que o seu nome seja glorificado, para que a terra possa se encher por meio da igreja do conhecimento da glória de Deus e para que as obras que nós pratiquemos revelem o Pai ao mundo e assim o glorifiquem. Que a gente possa entender isso, que a santificação do nome de Deus está na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos relacionamos diante das pessoas, na maneira como nós expressamos as virtudes do Pai. Que a gente entenda isso e faça a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.